Olá, sejam muito bem-vindos, alpinistas, ao canal Altitude, o pit stop da sua missão. Meu nome é Augusto Barbosa e nesse vídeo nós vamos trabalhar um termômetro que vai medir a temperatura do seu casamento. Mas calma, não é aquela temperatura sensual não, é uma temperatura prática, clara e objetiva, fácil de perceber pelo seu marido ou pela sua mulher. Então se você é homem e está assistindo esse vídeo, saiba que esse vídeo foi feito especialmente para você. Mas se você é mulher, está assistindo, é casada, não se preocupe, com certeza vai ter alguma coisa nesse vídeo que vai ajudar com certeza no seu casamento. Se tiver um caderno e uma caneta para anotar as coisas que eu vou dizer aqui, vai ser melhor ainda. Então já começa dando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, para receber mais vídeos como esse. E bora pro conteúdo. Ó, 3 palavras básicas e fundamentais para nós medirmos esse termômetro, para usarmos esse termômetro, essa ferramenta no nosso casamento. Poder, prosperidade e paz. E para que nós possamos estar na mesma página, vamos lá. Poder significa capacidade e vontade. Então, quando eu pergunto para você assim, ó, sente poderoso no seu casamento, eu estou perguntando se quando você olha para o seu casamento, você está se sentindo com vontade de viver esse casamento e sente que esse casamento te torna uma pessoa mais capaz, mais poderosa, mais efetiva na hora de cumprir os seus objetivos, certo? Então entenda isso. Poder significa 2 palavrinhas nesse contexto: capacidade e vontade. Sente poderoso? Então sente com muita vontade de viver e com capacidade, sabendo que você pode tudo. Beleza? Depois vem a palavra prosperidade. E ela significa o quê? 2 palavrinhas também: produção e crescimento. Tá? Então, produção quer dizer que eu estou produzindo, estou fazendo alguma coisa ser materializada, ou seja, eu não estou só empregado, eu não estou só ocupado, eu não estou só trabalhando, eu não estou só pegando um paninho e passando em cima da mesa suja e jogando a bactéria para lá e para cá. Não, eu de fato estou limpando a mesa. Então, essa produção ela é muito importante. E crescimento, você sabe que hoje você está melhor do que ontem. Você tem um parâmetro claro e objetivo para medir, porque aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Você sabe como medir o seu crescimento e você tem a certeza de que hoje você foi melhor do que ontem. Então, a prosperidade tem a ver com essas 2 palavras: produção e crescimento. E por fim, paz também tem 2 palavrinhas que deixa esse significado um pouco mais real, mais tangível na sua frente, que é serenidade e esperança. Serenidade é tranquilidade, calma, no meio do caos, no meio do BBB, que eu chamo, barulho, bagunça e brutalidade. Então, é muito fácil falar que você é sereno, calmo e tranquilo na beira de um rio, pescando, ou num spa, ou num salão aí que você vai estar fazendo uma meditação. É muito fácil falar que você é calmo, sereno e tranquilo nesses momentos. A verdadeira serenidade, ela se prova no meio do caos, entende? E a outra palavra é esperança. É que mesmo no meio do caos, principalmente no meio do caos, você consegue olhar para o futuro e saber que isso é só uma fase e que você está fazendo isso para poder alcançar um certo objetivo. Então, entendendo o que é poder, prosperidade e paz. Poder, recapitulando: capacidade e vontade. Prosperidade, produção e crescimento. Paz, serenidade e esperança. Entendendo essas 3 palavras de uma vez por todas, vamos para o termômetro entender como é que está a temperatura do nosso casamento hoje. E se você tiver um caderno e uma caneta para poder anotar, porque tem um esquema de pontos aqui, você vai poder tirar uma fotografia de como está o seu casamento agora e comparar com amanhã, e comparar com depois de amanhã, e ver se está melhorando ou piorando. Combinado? Vamos lá. São 9 perguntas. Na verdade, eu vou colocar aqui 12 perguntas, porque 3 dessas perguntas vão ser perguntas de ação, ok? Ação para receber o resultado. Vamos lá. Primeira pergunta no capítulo poder. Lembra que poder é vontade e capacidade? Então a primeira pergunta vai aí, segura essa. Você individualmente se sente poderoso ou poderosa? Dá uma nota
De 1 a 5. 1 para não me sinto poderoso de jeito nenhum. E 5 é eu me sinto extremamente poderoso, com vontade de viver, me sinto capaz de realizar os meus projetos, de enfrentar e de vencer os meus desafios. Aí você vai colocar nota 5. Então, de 1 a 5, tá? Do mais fraquinho até o mais poderoso, beleza? Então, essa é a primeira pergunta. Coloca uma nota aí, de 1 a 5, ok? Segunda pergunta. Quando você olha para o seu casamento, quando você olha para o seu marido ou para a sua mulher, você se sente mais poderoso ou menos poderoso? Com mais vontade e capacidade ou com menos vontade e capacidade? Coloca a nota aí de 1 a 5. Escreveu? Agora vamos lá para a terceira pergunta, que ela é o inverso, tá? Presta atenção. Isso é uma opinião sua, é uma crença sua e uma percepção sua, tá? Então, capricha aí, faz de uma forma bem honesta para você mesmo. Para você, o seu marido ou sua mulher, quando ele olha para o seu casamento, como é que ele se sente? Como é que ela se sente? Mais poderoso ou menos poderoso, menos poderosa, enfim? Vai escrever aí. Eu vou repetir para ficar bem fácil de você entender essa pergunta. Na sua opinião, na sua percepção, qual é o sentimento que o seu marido e a sua mulher têm em relação ao casamento? Por exemplo, a minha mulher, quando ela olha para o nosso casamento, como é que ela se sente? De 1 a 5, poderosa ou não? Tá bom? Escreve aí essa pontuação. E terceira pergunta, e aí vamos para a quarta pergunta, que é a pergunta de ação em relação ao poder. Hoje, o que eu ainda não fiz que eu posso fazer para aumentar o sentimento, a percepção de poder da minha esposa, do meu cônjuge, em relação ao nosso casamento? Certo? Então, aí, nesse momento, você não vai fazer pontuação, você vai escrever aí 2, 3 linhas de coisas que você não fez ainda hoje, que você pode fazer ainda hoje, que vai aumentar essa percepção e sentimento de poder, de vontade de viver aquele casamento, de capacidade. Através do meu marido, através da minha mulher, eu me sinto mais poderoso ou mais poderosa. Escreve aí, beleza? Vamos aí então para a prosperidade. Você já está entendendo onde nós vamos chegar com isso. Tem um padrão, mas é muito necessário que eu fale o padrão completo, para que não haja dúvidas. E se tiver dúvidas, de repente, escreve aqui nos comentários, tá? E para eu entender que você chegou até aqui, escreve nos comentários PPP, que significa poder, prosperidade e paz. Tá? Só escreve PPP para eu entender se você chegou até aqui. Isso vai me ajudar muito para medir aí se o pessoal está assistindo o vídeo até esse ponto, beleza? Gente, prosperidade, que é o próximo capítulo dessas perguntas. Prosperidade, a primeira pergunta é: você individualmente, quando você olha para o espelho, quando você pensa em você mesmo, você mesma, você sente uma pessoa próspera? O que significa próspero? Porque está produzindo, ou seja, não está só trabalhando sem sair do lugar. Você está realmente produzindo? Você sente que você está realmente crescendo, sabe? E eu sei que o sentimento é uma coisa muito subjetiva. E quando você tem uma planilha, quando você tem algumas ferramentas claras e objetivas que mostram que você está realmente crescendo, esse sentimento aumenta. Tá? A informação objetiva aumenta o sentimento subjetivo, entendeu? Então, se você tem dificuldade de medir se você está prosperando ou não, se você está crescendo ou não, produzindo ou não, nesse canal tem vários vídeos que estão mostrando várias ferramentas que vocês podem baixar em PDF, inclusive, e medir se você está realmente crescendo ou não, tá? Põe aí a nota de 1 a 5. Segunda pergunta nesse quesito aí de prosperidade. Quando você olha para o seu casamento, quando você olha para o seu marido ou para sua esposa, você sente que esse casamento ele é próspero, que através dela ou dele vocês estão prosperando, produzindo e crescendo de nível, ou vocês estão estagnados? E aí, a próxima pergunta é o inverso. Será que a sua mulher ou seu marido, quando olha para o casamento, sentem a mesma coisa? Sentem esse crescimento? Coloca a nota aí, de 1 a 5.
E por fim, a pergunta de ação em prosperidade é o que você não fez ainda hoje que você pode fazer para aumentar a percepção e sentimento de prosperidade no seu marido ou na sua mulher. É importante que quando você faça essa lista, você não só fique na lista, você realmente aplique. Por isso que tem que ser microações, para que tenha micro resultados. Não subestime o poder das microações, combinado? E aí então, vamos para o nosso último capítulo, que talvez seja o capítulo mais importante, que é o capítulo da paz, que fala sobre serenidade e esperança. E você individualmente, sem olhar para o seu casamento, sem olhar para o seu cônjuge, você tem paz interior, você se sente em paz, tem essa serenidade, mesmo não apesar, dentro do caos, você consegue sentir calma, tranquilidade no meio do caos do dia a dia? E aí a segunda, aí coloca de 1 a 5, tá? É importante, porque esse eixo da paz, ele vai fazer diferença em todos os outros, na prosperidade e no poder, tá bom? E aí então vemos em a próxima pergunta, que seria você em relação ao seu marido ou sua mulher, quando você olha para ele ou para ela, você sente paz? Coloca de 1 a 5. E aí, sua percepção, próxima pergunta. Sua esposa ou seu marido, quando olha para você, quando pensa em você, eles sentem paz? A sua esposa, ela procura você para se sentir paz? Ela fica mais perto de você para se sentir mais calma e tranquila? Anota aí, de 1 a 5. E a última pergunta desse termômetro é, que na verdade não é mais um termômetro, agora é a parte prática do negócio para você receber resultado, é o que você ainda não fez hoje, que pode fazer para dar mais sensação, sentimento, percepção de paz para sua esposa ou para seu marido em relação ao casamento de vocês. Gostaram desse vídeo? Gostaram dessas perguntas? E aí, escreve aqui nos comentários como é que tá a sua pontuação. Você vê que cada pergunta, o ponto máximo é 5. Então você pode chegar até 45 se você responder todas as perguntas no nível 5, né? Mas é muito difícil, mas eu vou confiar, vou acreditar em vocês, que vocês estão no nível 45 aí. E diz aí pra mim, qual que foi a pontuação que vocês conseguiram neste questionário? E se vocês quiserem escrever, o que vocês vão fazer a partir de agora, hoje mesmo, para mudar essa percepção, para crescer essa percepção de poder, prosperidade e paz. Tá bom? Gente, muito obrigado por terem chegado até aqui. Se tiverem, quiserem assistir mais vídeos como esse, basta se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e não esqueça de dar o like. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!